Olá, tudo bom? Meu nome é Vitor. Estamos aqui mais uma vez para tratar sobre os assuntos de microbiologia referente às últimas atualizações que tivemos nas nossas legislações, que é a RN 331 e a EN 60 de 2019. Eu sou assessor científico da empresa Êxodo Científica, então vamos começar a nossa conversa de hoje. Referente à última atualização, né, do último vídeo que vocês acompanharam, que fizemos, discutimos sobre o que a nova legislação teve e quais são as fontes onde podemos pesquisar os materiais. Dentre esses novos parâmetros, os novos micro-organismos que foram inclusos, alguns foram excluídos, dentre os novos entrou a Enterobacterias, a família Enterobacteriaceae, onde elas estão presentes, se a gente passar na IN 60, em diferentes tipos de alimentos, é exigido a contagem dela, né? Então, esse micro-organismo, nós vamos apresentar hoje um pouco das portarias de ISO, de compêndio, que são as que citam a pesquisa de enterobactérias, e se demonstrar para vocês também os meios de cultura que essas mesmas metodologias citam para a pesquisa desse grupo de micro-organismos. O grupo das enterobactérias, ela vem a substituir um parâmetro que nós tínhamos na atual legislação, que é a RDC número 12. Que a RDC número 12, do ano de 2001, ela cita a pesquisa de a contagem da presença de coliformes a 45 graus. Se encontrasse a presença desses coliformes crescendo a 45 graus, era exigida a pesquisa de Escherichia coli. Ah, Só que daí, Escherichia coli, nós vamos conversar no segundo instante sobre os meios de culturas utilizados, referenciando as principais metodologias. Hoje, falando de enterobactérias, então, os coliformes a 45 graus, eles não são um parâmetro, já está em desuso já há mais de décadas esse parâmetro, porque ele não indica muita coisa, porque quando eu pesquiso somente os coliformes a 45 graus, eu tenho dentre a família de micro-organismos gram-positivo e muitos deles sendo coliformes que não suportam o crescimento acima de 42 ou 40 graus que seja, que ao pesquisar 45 graus eu elimino a possibilidade de encontrá-los. E eu tenho muitos outros patógenos que são micro-organismos gram-negativos que podem que não se enquadram como coliformes e que são micro-organismos de interesse para averiguação para avaliações em alimentos, que são possíveis indícios e possíveis patógenos, como por exemplo uma Escherichia coli produtora de toxina e também, por exemplo, o Cronobacter, que é outro micro-organismo de interesse, inclusive foi incluído. Mas ao pesquisar coliformes a 45 graus, eu pego toda essa gama, essa quantidade de micro-organismos da família dos gram-negativos e estava excluindo importantes patógenos. E eu estava selecionando, talvez na minha contagem, alguns micro-organismos que crescem, alguns que cresciam nessa condição, que a hora não poderiam nem tanto ser patogênicos. Então, referente a essa pesquisa de coliformes a 45 graus, o que a enterobactérias vem? Exclui, esse parâmetro foi excluído da legislação, e agora, coliformes em desuso, vamos falar de enterobactérias, que serve para nos dar informações de segurança sobre a qualidade microbiológica do produto e a chance de averiguarmos, porventura, um possível patógeno que esteja presente nesse grupo, a possibilidade aumenta se pesquisar as enterobactérias. Aí você fala, Vitor, vamos falar um pouquinho dos meios de cultura referentes à contagem ou à presença de enterobactérias, que tem portarias que referenciam essa presença também, presença, ausência ou contagem. Dentre esses meios de cultura, o primeiro que nós vamos citar, vou falar um pouquinho da parte de presença e ausência, ou seja, vamos pesquisar se existe ou não existe um micro-organismo, um grupo de micro-organismos alvos que estamos procurando. A ISO, ela teve uma alteração no ano de 2017, e o compêndio. O compêndio ainda ele cita o uso desse meio de cultura, que é o EE-Broth, ou EE-Mossel, também conhecido como, que é o EE, a sigla de caldo de enriquecimento para enterobactérias, segundo Mossel. Esse meio de cultura, na composição dele, ele tem sais biliares, tem o açúcar, então e ele ia ser bem seletivo para gram negativo. Posso fazer o pré-enriquecimento, eu faço o pré-enriquecimento desse material, sempre na proporção
de uma parte do meu alimento para 9 partes desse caldo. E esse pré-enriquecimento, após esse pré-enriquecimento, o período, eu vou fazer a incubação, inoculação em determinado meio de cultura. O pré-enriquecimento, a ISO citava também o Emulsio e na última revisão dela de 2017, o Emulsio não é mais citado, é citado a água peptonada tamponada para fazer o pré-enriquecimento. Só fazendo um adendo e puxando um pouco para a microbiologia de farmácia, para a parte farmacêutica, referenciado inclusive pela farmacopeia brasileira e também a um procedimento com a farmacopeia americana, tem um conjunto de micro-organismos chamados de gram-negativas bilitolerantes. E utiliza-se também da mesma técnica, o mesmo princípio. Utiliza-se o emúlsio. Só que na nossa última conversa, na nossa última apresentação, eu falei que alguns meios de cultura, apesar de terem os mesmos nomes, a formulação é levemente distinta, ou em alguns casos bem diferente, mas levando o mesmo nome. É o caso desse emúlsio. Esse emúlsio que eu estou apresentando para vocês, M287 do código da RAINID, ele é o emúlsio direcionado para a pesquisa de enterobactérias e alimentos. Ao seguir as farmacopeias, a formulação do emúlsio será um pouco diferente. Ela aumenta o balanço de sais, a quantidade de bile, então é um pouquinho diferente, sendo um código diferente. Só por motivo de conhecimento, é o código MH287. Para alimentos, é o M287. Esse emúlsio, após fazer o período de incubação dele do material, se realiza o plaqueamento. O meio para plaqueamento ele é o mesmo, tanto a ISO quanto o compêndio cita. Estou falando muito de ISO de compêndio para esse parâmetro de enterobactérias, porque o BAN ele cita mais Escherichia coli e o Standard Methods para produtos lácteos também, que é uma referência que o pessoal sempre pesquisa, ele fala, mas fala bem brevemente da pesquisa de enterobactérias. Sendo a ISO, temos a ISO específica e o capítulo de compêndio, que é o capítulo número 9 do compêndio, se eu não me engano, trata desses micro-organismos. Após o pré-enriquecimento, é feito o plaqueamento. O plaqueamento é feito no meio Violet Red Glycose, também conhecido como VRBG. Tem um detalhe que, ora, as pessoas podem confundir. Existe um meio, o VRBG, que é o Violet Red Glycose, que é esse que vocês estão vendo na foto logo aqui, deste lado. E, em paralelo, também tem um outro meio, que é muito comumente chamado de VRB somente, que é o Violet Red Billy. Esse Violet Red Billy, eu tenho um outro açúcar na composição. Como a família das enterobactérias, elas fermentam a glicose, o meio VRBG, ele possui na sua composição como açúcar, como fonte de carbono, a glicose. Este outro meio, o VRB, Violet Red Billy Agar, ele não tem a glicose. No lugar da glicose, ele tem a lactose. Então, tomem bastante cuidado ao avaliar esse parâmetro que tem esses dois meios. Nós estamos falando com glicose, não com a lactose. A lactose, o VRBL, a gente consegue avaliar a presença de coliformes devido à capacidade de fermentação da lactose. Não é o nosso caso, que estamos vendo a fermentação da glicose. Nesse no meio de cultura, no VRBG, quando eu tenho a presença de enterobactérias, seja por presença e ausência que conseguiram sobreviver durante o período de pré-enriquecimento, o emúlsio, ou nas diluições que a gente realiza, nas diluições seriadas, seja a água peptonada 0,1%, seja o tampão fosfato também recomendado pelo compêndio, pode ser salina tamponada, independente do diluente que se utiliza, sempre na proporção de 1 para 9, diluições seriadas, e realiza o plaqueamento neste meio. Lembrando que, para utilizar para a pesquisa de enterobactérias, a contagem de enterobactérias em alimento, tem-se dois detalhes ao usar o meio VRBG. A técnica de inóculo nele sempre vai ser por plate para contagem. E onde eu coloco 1 ml da minha amostra, mais 15 ml do meio VRBG. Realizo a técnica de full plate, fundindo o material com meio fundido, não muito quente. E realizo uma sobrecamada com mais 5 ml de meio de cultura. Por que essa sobrecamada?
Dentre as enterobactérias, nós temos alguns micro-organismos, tais como proteus. Proteus ele tem um crescimento clássico, assim, típico dele, chamado de swarming, que uma colônia ele pode se espalhar por toda a placa e complementar a nossa contagem dos micro-organismos, porque forra, a placa fica totalmente forrada, utilizando a técnica de pour plate. Mas a sobrecamada, a gente minimiza essa possibilidade desse tipo de crescimento em swarming, por exemplo. Então é importantíssimo. E um outro detalhe também, sempre que for preparar o VRBG, por ser uma técnica para contagem, por ser uma técnica de pour plate, né, sobre camada, esse meio ele sempre tem que ser feito no dia. Ele não é um meio que eu posso fazer, espero ele resfriar, depois vou lá, fundo ele novamente. Quando eu faço o processo de fusão do meio de cultura, eu degrado os componentes dele que ele perde a eficiência e a performance dele. Então, sempre que for pesquisar enterobactérias, preparo o meio no dia. E sempre realizo o preparo ele no dia. Faço o cálculo mais ou menos baseado na minha quantidade de amostra, para evitar um possível desperdício também, e nunca fundam. Para a parte farmacêutica, ou quando você tem a presença, análise de presença e ausência, o meia técnica é feita por spread plate. Daí, se eu utilizo para essa finalidade, eu posso preparar o meio, deixar ele já nas plaquinhas de Petri e utilizo normalmente spread plate. Mas para a parte de contagem, eu tenho que preparar no dia para evitar essa perda da performance do meio e a degradação do próprio meio de cultura. De acordo com o compêndio, ao eu ter o crescimento de colônias típicas de enterobactérias no meio de cultura, que são, como nós estamos visualizando nessa foto, que é uma Escherichia coli no meio de cultura. Elas são colônias rosas devido ao processo fermentativo da glicose, o vermelho neutro ele é convertido nessa coloração. E quando tem uma densidade bacteriana mais elevada, a gente pode observar nessas partes aqui como se fosse um halo. Esse halo ele é uma precipitação da bile presente no meio de cultura. Pode-se ter, como pode não ter. Isso não é um fator obrigatório. Mas, em alguns casos, pode-se observar esse halo, que é a precipitação da bile. Tendo colônias nessas características, o compêndio simplesmente colta e já solta o resultado como enterobactérias proporcional à quantidade de gramas ou ml do meu alimento. Agora, se eu sigo a ISO, eu ainda tenho mais um processo que eu tenho que fazer a identificação dessas colônias. Pego 5 dessas colônias, submeto cada uma delas, quando eu tenho, né, em um meio não seletivo, pode ser um agar nutriente, pode ser um TSA, não tem problema. A hora pode ser até um agar sangue também. Então, eu coloco num agar não seletivo e faço as provas de identificação depois de 18 a 24 horas de incubação. O que são essas provas de identificação? São duas. A a presença da oxidase e a fermentação confirma a fermentação da glicose. Aí você vira e pergunta, Vitor, este meio de cultura, o VRBG, já não tem a glicose, por que a ISO recomenda que eu faça a confirmação? Em alguns casos, eu tenho micro-organismos que não são fermentadores da glicose, mas que brinco que burlam o sistema e, devido a algum outro processo, ela pode resultar na acidificação do meio e gerar colônias rosas. Não que seja pela fermentação, mas por algum outro metabolismo, alguma outra via metabólica, algum outro fenômeno que levou à diminuição do pH e resultou em colônias rosas. Não é visto com muita frequência, mas pode se ocorrer essa possibilidade. O que é o caso, então? A ISO recomenda a identificação. O compêndio ele cita, caso haja necessidade de identificação de enterobactérias, realizar provas bioquímicas adequadas. Então, vou citar essas duas provas que a ISO recomenda, que é a atividade na oxidase, mais a capacidade de fermentação do açúcar, da glicose. O meio, então, faço atividade de oxidase através das tiras, sendo que a família Enterobacterias ela sempre vai ser oxidase negativa. Se for uma oxidase positiva tiver essa característica, eu já desconsidero e não passo adiante. Se for uma oxidase negativa, damos continuidade no nosso processo analítico. Qual é o meio de cultura que a gente vai avaliar a fermentação? Poderia usar qualquer meio, outros meios para a fermentação, mas a ISO ela recomenda o uso do meio OF, meio oxidase e fermentação. Esse meio OF ele tem uma coloração, como a gente pode ver aqui nas fotos, ele tem uma coloração verde, verde meio azulado. Se o microorganismo fermenta o açúcar que está presente nele, ele passa de azulado
para amarelo. Lembrando que para a prova de fermentação eu tenho que cobrir esse meio com uma faixa de mais ou menos 1 centímetro de óleo mineral para evitar, porque em alguns casos ele pode mudar de cor e não ser um processo fermentativo, mas ser um processo oxidativo. No caso desse meio, então faço o inóculo, ele é um meio semissólido, eu faço o inóculo dele em profundidade com uma agulha de inoculação, cubro com óleo mineral e incubo por 18 a 24 horas. Ele mudando de coloração de verde azulada para amarelo, a gente confirma a fermentação da glicose. A Raimídia tem algumas variações desse meio, que ele tem um meio OF basal, onde eu preparo o meio base e eu posso trocar em diferentes produções, analisar a fermentação de diferentes açúcares, diferentes carboidratos nesse meio de cultura. E ela tem também um código específico, que é o meio OF glicose, de acordo com a ISO, onde ele tem o meio OF já suplementado com a glicose. Nesse caso, basta o usuário simplesmente pegar a quantidade, pesar, fazer a solubilização, colocar ele nos tubinhos e esterilizar que o meio está pronto. Diferente do OF base, que além de preparar o meio, tem que ter uma solução de açúcar para poder avaliar esse processo fermentativo. Temos essas duas opções, o meio OF basal e o OF glicose. Sendo o do F confirmando a presença da fermentação e sendo oxidase negativa, confirmo a presença de enterobactérias. Só repassando para vocês esses três meios. O emulsio, para quem utiliza pesquisa, presença e ausência, ele é o meio 200M287, o código. O VRBG, o Violet Red Billy Glicose, ele é o meio M581 e eu tenho as variações do meio OF glicose, que é o M381 e o OF, que é o meio basal. E o M381 I de ISO é o meio OF com o açúcar, com a glicose já presente já. E também a água peptonada tamponada para quem precisa fazer as etapas de enriquecimento de acordo com a ISO. Pois bem, nessa nossa conversa falamos então sobre o parâmetro enterobactérias, apresentei os meios de cultura da marca Raimídia que atende essas análises, esses parâmetros. Nós, desde o científica, possuímos esses meios à pronta entrega. Qualquer dúvidas, qualquer necessidade que vocês tiverem, só nos contactar. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.